Olá pessoal, bem-vindos aqui ao Gaia Cosmopolita e vamos continuar a leitura do nosso livro Nossas Forças Mentais, tá? Olha, tem muita coisa pra gente aprender, ó, são dois, tá? Dois volumes num só. É uma edição bem antiguinha, a capa não é muito bonitinha, mas o que importa é o conteúdo. Então vamos lá, nós estávamos estudando sobre os mistérios do sono. A metade de nossa existência é para nós uma lacuna, e é aquela em que o nosso espírito deixa o corpo à noite, porque a gente não lembra de todos os nossos sonhos. E mesmo quando a gente lembra, a gente não lembra de detalhes, né? Lembra talvez de coisas que nos marcam muito, coisas que estão muito ligadas ao nosso mental, psicológico que a gente passou no dia, ou preocupações que a gente tem. Então, essas partes dos sonhos, a gente grava mais, tá? Mas muita coisa se perde. E aí, principalmente se o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, vai para regiões muito elevadas, né? Então as vibrações lá são muito sutis. E aí quando a gente volta para o nosso corpo físico, o nosso cérebro material, se ele estiver muito carregado, com preocupações, como ele estiver vibrando baixo, sabe, uma vibração mais lenta, ele não vai conseguir, nosso cérebro não vai conseguir receber essas impressões muito elevadas, porque não tem afinidade, não combina, tem uma repulsão de forças opostas, se repelem. Então, gente, nós temos que manter, por isso que a meditação é boa, porque a pessoa aprende a relaxar o seu mental, o seu cérebro físico, os seus neurônios, né? A massa cinzenta que fala, fica também muito mais saudável, harmonizada e pode receber energias sutis, pode receber impressões elevadas, altas vibrações. Então, olha como é importante. Então, é bom fazer meditação, é bom fazer relaxamento, é bom também nos alimentarmos de alimentos bem nutritivos, cheios de vitalidade, que não tenham os tais dos agrotóxicos, né? Que a gente fala, é difícil, mas se é difícil, se a gente não pode comprar, né, esses alimentos que são bem mais caros também, né, porque ainda não tem tanta oferta, vamos procurar nos alimentar com assim mesmo, com frutas, beber bastante água, os alimentos mais pesados, por exemplo, a carne, né? A carne, eu não tô querendo aqui doutrinar ninguém para não comer carne, tá? Porque isso aí é uma coisa muito da pessoal. Mas assim, eu tenho que falar a verdade. A carne tem nutrientes, sim, tem muito ferro no sangue, tem muita proteína, só que o nosso corpo precisa despender um esforço muito grande para fazer a digestão da carne, para conseguir capturar todos esses elementos nutritivos para a sua corrente sanguínea, para as suas células. Então, não compensa muito. Fora que, assim, não é com a carne de hoje dos animais, tadinhos, né? Tadinhos. A carne dos animais não é tão saudável, sabe, gente, como era no tempo dos nossos avós, que as galinhas, o porco, eles eram todos criados ali, junto da família, eram alimentados pela família, acontecia muito isso, né? Mesmo assim, existiam criadouros também, mas não tão assim industrializados, né? Então os animais eram mais saudáveis. A alimentação deles era mais saudável, a forma que eles eram criados não lhes deixava tão estressados, né? Deve ter muita diferença de criar os animais soltos no pasto, ali as galinhas andando, ciscando, ali comendo minhoquinha, comendo bichinho, e sem estresse, não assim todas amontoadas em granjas, sendo forçadas às vezes a nem dormir para poder botar mais ovos. Os porcos todos criados assim, jaulados, sem espaço, muitos não conseguem, eles são colocados de uma forma que eles não conseguem nem se mover.
Eles ficam deitados na mesma posição. Imagina que coisa horrível, né? Então o animal sofre muito, todo esse sofrimento vai para as suas correntes sanguíneas. Fora como eles são criados todos muito amontoados, eles têm que tomar cargas muito grandes de vacinas, de antibióticos, isso que é o pior ainda, né? Porque eles ficam muito sujeitos a contraírem vários tipos de doenças, várias bactérias, micoses e infecções. Então eles recebem cargas altas de antibiótico. Então vocês veem, tudo isso depois fica na carne, não é eliminado assim. E nós ingerimos, né? Já está metabolizado tudo, mas é algo que existe. Todos esses medicamentos que eles tomam não desaparece por um passo de mágica, não é? Fica lá no sangue deles e depois vem pra gente, a gente consumindo ali sempre, ainda mais quem consome muito, vai tendo ali um efeito cumulativo. E isto vai esforçar o nosso corpo. Pode ser que não cause uma doença assim, né, de uma hora para outra, mas vai tendo efeito cumulativo, vai se acumulando no nosso corpo, o nosso corpo vai ter que estar sempre lutando para se defender disso daí, isso tudo é um desgaste desnecessário. Então, com o tempo, nós acabamos doentes e nem sabemos por quê. Então, é um esforço a mais. Então, quando a gente se alimenta de forma correta, com alimentos puros, saudáveis, sempre preferindo os alimentos frescos, ao invés de enlatados, embutidos, de carne que fica aí em conserva, né? Ficam aí carnes até mais de ano, 1 ano, 2 anos, que eu já vi, carnes congeladas, né? Então, quando a gente pode se alimentar com alimentos ricos e nutritivos, que são os alimentos mais frescos, né? E que não esforçam o nosso corpo, os nossos neurônios ficam também mais limpinhos, eles trabalham melhor, todo o nosso corpo trabalha melhor, né? Então, o nosso corpo pode receber melhor as energias do que o nosso perispírito envia para ele, né? O nosso cérebro fica mais higienizado, tanto, na sua parte química, os nossos neurônios ficam trabalham melhor e nós podemos receber esses impulsos, essas imagens, essas informações sutis, elevadas, que vêm de planos superiores. Por isso que fala-se tanto que quando a pessoa quer fazer meditação, quer evoluir espiritualmente, que é bom ela parar de comer carne. Então, gente, não é assim querer doutrinar, não é querer fazer aqui uma propaganda do veganismo, do vegetarianismo, tá? Mas assim, nós temos que ser coerentes, né? Isso, temos que ser coerentes. E temos que saber como funciona também esse mecanismo. O nosso organismo fica assim intoxicado, e aí vai atrapalhar o funcionamento dos nossos neurônios, que são as células mais nobres do nosso corpo, certo? Que são a consciência, a inteligência universal preparou, certo? Que está em nós, né? Preparou essas células para serem um espelho de energias muito sutis, para ser um espelho de imagens, de lembranças muito maravilhosas, elevadas, que vêm dos planos elevados. Mas se elas estão sujinhas, intoxicadas, manchadas, sobrecarregadas de energias pesadas, tóxicas, fica difícil, né? Fica difícil, tá? Então, olha, aí tem gente que fala assim, mas o Chico Xavier comia carne. Gente, olha, isso não é um problema dele, uma coisa muito pessoal, não vou entrar nessa questão. E depois também, ele era um super médium, ele foi preparado para ser um dos maiores médiums do Brasil, certo? Lá no plano espiritual, antes dele reencarnar, ele teve um preparamento, quer dizer, ele teve uma preparação, de vez em quando eu invento umas palavras, só que eu não sou Guimarães Rosa, né, gente? Então, ele teve uma preparação muito especial, ele tinha uma mediunidade muito aflorada, os seus chakras foram todos trabalhados para ele ser médium, daquele médium que ele era um médium mecânico, ele era médium de vidência, ele ouvia, ele sentia o cheiro
dos planos astrais, perfumes, odores que vinham dos planos astrais. Ele tinha assim, o seu corpo físico foi trabalhado de uma forma, antes da reencarnação, foi tudo preparado, o seu DNA, não sei como foi feito isso, mas acontece que é feito esse processo antes da pessoa reencarnar. Se ela tem uma missão, o seu corpo espiritual, ele é preparado de uma forma para que quando ele comece a gerar o corpo esse corpo desse ser, todo o seu mecanismo físico tenha uma adaptação perfeita para aquele trabalho que esse ser tem que fazer, para aquela missão. Então a missão dele era muito grande dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade do Brasil. Então, mesmo que ele comesse carne, gente, sabe, ele podia comer até sei lá, chouriço, que é feito de sangue, ele podia até comer. Se ele não tinha essa preocupação, ele não achava que estava fazendo alguma coisa, não sei. Gente, eu não sei se ele comeu a vida inteira a mesma carne, se é verdade, eu não sei. Falam isso daí. Mas mesmo que provavelmente ele não comia carne até se empanturrar, tá? Eu acho que ele não ficava numa churrascaria comendo carne até não aguentar mais, tá? Talvez ele comesse lá porque tivesse algum problema, não sei. Dizem que ele tinha um problema de saúde, não sei, tá? Mas assim, mas era o Chico Xavier. Se ele comia carne, não interferia. Certeza a gente vê-se que não interferia na sua mediunidade, porque a mediunidade dele era muito aberta, muito expandida, ele foi preparado para isso. Mas nós, simples mortais, que queremos evoluir, expandir nossa consciência, obviamente não somos assim como Chico Xavier, não temos toda a expansão dos nossos chakras, tá? Então vai interferir sim, mas independente, sabe, se ele comia carne ou não, vamos assim, ser bem assim, empáticos, vamos botar o coração na frente, em vez de ficar procurando desculpinhas, né? Vamos pensar nos animais, né, gente? Bom, mas não é sobre isso que eu queria falar. Então, era sobre o sono. Então, gente, aqui falando que metade da nossa existência é para nós uma lacuna, e é aquela em que o nosso espírito deixa o corpo, né? É então que ele vai para as regiões longínquas e vê seres que nunca há de ver com os olhos do corpo. Olha que interessante. O sono é um processo de automagnetização produzida inconscientemente. É como um auto-hipnotismo. Assim como o magnetizador, o hipnotizador, faz passar voluntariamente um indivíduo ao estado inconsciente, assim também, todas as noites, vós pondes, olha, antigo modo de falar do livro, vós pondes o vosso corpo no estado de insensibilidade. É relativo, né? Porque a pessoa fica lá. Se alguém vier e começar a cutucar a pessoa, jogar um balde d'água em cima da pessoa, a pessoa acorda, né? É um estado assim, relativo, né? Sensibilidade. Só fica totalmente sensível quando a gente morre, né, gente? Porque daí cortou todos os laços, as ligações energéticas, fluídicas do nosso corpo físico e do nosso duplo etérico com o nosso corpo espiritual. Então, né? Bom, então é um tipo de insensibilidade, sim. A operação do magnetizador consiste realmente em obrigar o espírito a sair do corpo da pessoa que ele magnetiza. Isso aqui tá falando, é o hipnotismo mesmo. Também no trabalhos mediúnicos também é usado isso, para que o espírito possa incorporar na pessoa, né? Incorporar, né? Depois eu vou explicar para vocês. Não, olha, espírito nenhum toma o corpo de ninguém, viu? O espírito não entra no nosso corpo, ele faz ligações com o nosso corpo, ele se liga ao nosso corpo com ligações energéticas, tá? Um espírito não toma o corpo do outro. Isso aí, bom, isso pelo menos o que é ensinado pelos estudiosos da espiritualidade, do espiritismo, esotéricos, não toma, que eu saiba não, gente. Se um dia eu descobrir isso daí em algum lugar, uma explicação fidedigna, eu passo aqui para vocês, mas pelos meus estudos que eu sei, ninguém toma o corpo de ninguém, tá? Não toma. Pode dominar a mente da pessoa de um jeito que é um tipo de uma obsessão. Eu esqueci o nome agora que fala.
É uma obsessão tão forte que a pessoa vira um fantoche na mão do obsessor. Tá? Faz o que o obsessor quer. Fica tipo controlado por um controle remoto, sabe? Mas não toma não, gente. Então, a operação do magnetizador consiste em realmente obrigar o espírito a sair do corpo. Se afasta, né? Ele se afasta da pessoa que ele magnetiza. Aí a pessoa entra naquele estado de como estivesse dormindo. Ele conduz o pensamento do seu paciente a um foco central, semelhante a uma moeda colocada na palma da mão. Assim, concentrado, o espírito do paciente, a pessoa que está sendo hipnotizada, né, acha-se em condições tais que o magnetizador pode, com muita facilidade, impressioná-lo por meio da vontade. Olha só! É aquele método que agora está sendo bem divulgado, que foi ensinado pelo Neville Goddard, para a gente usar a nossa imaginação, entrando em contato com o nosso subconsciente, na hora do sono, quando a gente, um pouquinho antes da gente adormecer, né? Porque depois que a gente adormeceu, a gente já vai lá para outro lado e acabou, né? A gente começa outros pensamentos, a gente não recorda, né? Mas assim, aquele momento quando a gente fica totalmente relaxado, deitadinho lá, relaxando, que a gente vê o sono chegando, aquele sono gostoso chegando, que a gente está bem relaxado, né? Que a gente vê, a gente sente que a gente dali a pouquinho a gente vai dormir, né? É esse momento. É o limiar entre o estado de vigília e o adormecimento. É nesse momento que o nosso subconsciente fica, sabe, a parede ali, o véu entre o nosso consciente e o nosso subconsciente fica bem fininho, gente. É nesse momento que nós podemos nos auto-hipnotizar, no bom sentido. Nós podemos nos autossugestionar. E o nosso subconsciente vai aceitar, porque o nosso subconsciente aceita tudo. Nosso subconsciente não julga. Por isso que uma pessoa, quando está hipnotizada, ela é capaz de comer uma cebola, rindo, achando que está comendo uma maçã. Ela vai sentir o gosto de maçã, porque o subconsciente controla o nosso corpo. Nosso subconsciente controla tudo no nosso corpo. Então, a pessoa ela não vai perceber, ela vai acreditar, porque o subconsciente dela acredita. O nosso subconsciente acredita em tudo. Por isso, gente, que a gente às vezes estava assistindo um filme, né, de preferência, vamos ver um filme maravilhoso lá, romântico, né? Ou às vezes muito triste, contando uma história triste, gente. A gente começa a sofrer junto com o personagem, a gente chora, a gente sofre, a gente transpira, porque o nosso subconsciente está ali. Quando a gente está na frente de uma TV, assistindo um vídeo, na tela de cinema, assistindo, a gente relaxa o nosso consciente. O nosso subconsciente vai recebendo as informações. E o nosso subconsciente, ele aceita como verdade. Como verdade. Por isso que quando se repete muitas vezes algo, porque não dizem, inclusive eu uso isso muito em campanha eleitoral, né? Não vou falar de coisa ruim, né? Eu ia falar que o Hitler também usou muito isso daí. Nas publicidades, vai, gente. O Hitler tinha uma equipe de publicitário trabalhando para ele, viu? Então, o lema era esse: uma mentira repetida 1000 vezes, ela torna-se uma verdade. Não é que ela torna-se uma verdade, mas as pessoas acreditam como se fosse uma verdade. Por quê? Porque de tanto repetir, então acabou entrando no seu subconsciente. Quando uma pessoa fala uma mentira pra gente, quando a gente ouve um absurdo, a gente está ali ligado, Então o que acontece? A gente faz uma análise. Quando a gente faz essa análise, a gente não deixa entrar no nosso subconsciente. Quando a gente analisa, quando a gente contesta, analisa, vamos ver se isso é verdade ou não. Então não vai direto para o nosso subconsciente, não vai. Então tem menos perigo de a gente acabar aceitando uma mentira, um absurdo, como se fosse algo legal, uma verdade, porque a gente fez uma análise,
não foi direto para o nosso subconsciente. Agora, quando ficam repetindo algo pra gente, mesmo quando seja mentira ou seja absurdo, chega uma hora que a nossa mente consciente, ela cansa e para de prestar atenção. A gente para de prestar atenção. Aí que mora o perigo. Quando a gente para de prestar atenção, é a hora que começa a entrar. Por isso que as propagandas são tão repetitivas. Porque às vezes no começo, por exemplo, oferece um produto pra gente e a gente oferece um produto pra gente. Vamos lá, vamos imaginar lá. Você fala, mas eu não estou interessada nesse produto, eu já tenho. Você oferece um celular novo, um liquidificador bonitão lá novo, né? Um sapato bonito. Então oferece esse produto pra gente. Se a gente não precisa do produto, a nossa mente racional, a nossa mente consciente vai dizer: mas eu não preciso disso. Preciso disso pra quê? Não preciso. Eu não vou comprar isso daí porque eu não preciso. Só que a propaganda, as empresas publicitárias, elas ficam bombardeando, mandando aquela mesma mensagem. Chega uma hora que a gente cansa de prestar atenção. E é a hora que entra no nosso subconsciente. Entenderam como funciona? Porque a gente desconecta o nosso consciente, a gente não julga. Aí acaba entrando. Aí chega uma hora que a gente fala assim: eu acho que até que é bonitinho aquele sapato, né? Acho que eu vou comprar. O celular é verdade, né? Um celularzinho novo que tem mais algumas, né? Faz alguns recursos, né? Poxa, por que não? Aí a gente acaba comprando essas coisas que não precisa. Depois que a gente compra, que a gente cai na real, né? Aí a gente fala, putz, né? Pra que eu fui comprar isso? Né? E às vezes coisas também, a gente acaba fazendo coisas, tendo comportamentos, gente, que depois a gente fala, caramba, gente, eu não era a favor disso, por que eu me comportei daquela maneira? Né? Bom, gente, já falei muito, já falei bastante, olha, não tem jeito, gente, eu quero fazer vídeo curto pra vocês, mas não tem jeito, o sol até mudou de lugar, já tá pegando no meu rosto aqui, gente, eu não sei se vai dar certo aqui. Bom, então, até o próximo áudio palestra. Tá? Tchau, tem muita coisa, gente, esse livro, olha, a gente tá só no comecinho, tá? Só no comecinho. Esse livro é, como os jovens falam, esse livro é da hora, muito legal. Vai dar para muito assunto aqui para nós, tá bom? Então, até o próximo. Agora, eu não vou fazer todo dia, né? Um dia sim, um dia eu coloco vídeo sobre esse livro, pra gente conversando sobre isso, e depois eu intercalo com outro tema, né? Tá bom? Então, tchau, tchau!